Hoje o papo é sobre X-Men 97. A segunda temporada está chegando e se você quer entrar nesta nova fase sem ficar perdido, esse recap é pra você. A primeira temporada teve nostalgia. Vejo vocês lá embaixo. Eita porra! Que lindo, cara! A mim, Que lindo! Ai, que lindo! Pancada, trama, política mutante, viagem no tempo, Genosha, Bashan, Magneto perdendo a linha e um gancho final que apontou diretamente para Ensabanur. Meu nome é Ensabanur. Então já fica o aviso, daqui pra frente tem spoiler completo da primeira temporada de X-Men 97. Para o que realmente importa. A série continua a clássica animação dos anos 90. No final daquela história, o professor Xavier ficou gravemente ferido e precisou deixar a Terra como os Shi'ar para sobreviver. Ou como os Shi'ar. Vai depender do que você gosta de ouvir. Quando o X-Men 97 começa, a equipe está sem Xavier. E esse vazio pesa para eles, pessoal. O Ciclope está tentando lidar com toda a equipe. A Jean está grávida. Wolverine segue desconfiado. E a Tempestade, o Fera, o Morfo, Vampira, Gambit e Jubileu O Jubileu está esquisito hoje, eu tenho medo. tentam manter a equipe de pé. Enquanto o mundo continua olhando para os mutantes com medo e ódio. Logo no começo, os X-Men resgatam Roberto da Costa. Por favor, eu sou o Roberto da Costa. Meu sobrenome, hein? Roberto da Costa, é um mancha solar. Ele tem poderes solares. Jura? Vem de uma família rica Herdeiro da fortuna da Costa. e morre de medo de se assumir mutante. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Através dele, a série mostra uma nova geração lidando com identidade, vergonha de ser o que é e também sobre aceitação. A primeira grande virada da temporada, pessoal, logo em seguida vem quando o Magneto aparece. Oi, meu chapa. E ele chega como uma bomba. O Xavier deixou tudo pra ele num testamento. Que é isso, hein, Xavier? Não era inimigo, aí depois deixa tudo... Ah, pô, sacanagem, hein? Xavier deixou tudo, literalmente. A mansão, a equipe, o legado, o sonho de todos. Eu sou rica! Eu sou rica! O antigo inimigo dos X-Men agora precisa carregar justamente aquilo que ele sempre questionou. O Magneto tenta sim assumir esse papel do jeito dele, intenso, orgulhoso, duro, mas ele tá ali, tá tentando. Quando ele vai a julgamento, a humanidade quer tratá-lo como um monstro. Só que Magneto também é um sobrevivente. Ele conhece o ódio humano por experiência própria. Durante o julgamento, acontece um ataque e a Tempestade é atingida por uma arma que tira os seus poderes. Acertou, miserável. A Tempestade perde aquilo tudo que fazia parte da sua própria identidade. Enquanto isso, o Magneto continua ali, ó, salvando vidas. Pasmem. Inclusive, pessoas que estavam ali para julgá-lo. Por um instante, parece que ele pode mesmo estar tentando lidar e traçar outro caminho. Tentando, porque o bicho vai pegar. Mas a temporada arranca essa esperança da gente, ó. Socorro! Rapidinho, pessoal. A próxima bomba vem com a Jean Grey. A Jean dá à luz a Nathan, filho dela com o Scott. Pouco depois, outra Jean aparece na mansão. A pergunta Eu preciso dos X-Men. explode na nossa cabeça. Quem é a verdadeira Jean? Não só das nossas, mas de todos os personagens da animação. A resposta envolve o Senhor Sinistro. A Jean que estava com os X-Men era Madeline Pryor, um clone criado e manipulado por Sinistro. Ela viveu como Jean, amou o Scott, teve Nathan e acreditou que aquela vida era dela. Que quando ela descobre a verdade, a Madeline desaba. E não é pra menos. O Sinistro aproveita toda essa dor e a transforma ela na rainha dos doentes. Porque mexeu com a cabeça da Madeline. Esse arco bagunça a cabeça do Scott. Como tá doido, pior do que ele, só doido dele.
por vários episódios, pessoal. A Jean e a Madeline acabam mexendo com o seu psicológico. O Scott, ele fica dividido entre as memórias, a culpa e o afeto. Ele ama a Jean, mas teve um filho com a Madeline Pryor. A Jean precisa lidar com uma vida que foi vivida por outra pessoa. A Madeline percebe que foi usada desde o começo. E no meio desse caos, o Nathan é infectado por um vírus tecno-orgânico. Para salvar o bebê, os X-Men tomam uma decisão desesperada. Enviam Nathan para o futuro com Bishop. Esse detalhe é fundamental aqui pra gente. O Nathan Summers vai se tornar o Cable. E quando o Cable aparece depois tentando impedir uma tragédia, fica claro que o futuro está conectado com o presente. A Jubileu e o Roberto também ganham espaço no episódio do Mojo. Ele encara o amadurecimento, ele encara o medo de se expor. Roberto da Costa está lidando com vários sentimentos ao mesmo tempo. E essa parte aqui do episódio mostra a nova geração entrando nessa guerra, enquanto ainda tentam descobrir quem eles realmente são. E aí chegamos ao ponto mais pesado desta temporada. Genosha. Genosha parecia uma vitória histórica. Pô, agora deu bom para os mutantes. Eles teriam um país reconhecido, um lugar onde eles poderiam viver sem se esconder. Magneto estava lá, a Vampira, o Gambit, a Madeline. O Cable aparece tentando avisar para todo mundo que algo horrível estava prestes a acontecer. A gente vai morrer! Mas chega tarde demais. Um sentinela gigantesco ataca Genosha e o sonho vira massacre. Milhares de mutantes morrem, Madeline morre, o Magneto tenta proteger quem ele consegue, a Vampira Tá saindo da jaula o monstro, pô! tudo ruir na frente dela, e o seu amor, o Gambit, entrega um dos momentos mais fortes da temporada. Que lindo, cara! Ele entende que talvez não saia vivo, mesmo assim encara a ameaça e usa tudo que tem e se sacrifica para destruir o Sentinela. E antes de morrer, Gambit deixa a frase que marcou a temporada: lembre-se. Lembre-se de Genosha, lembre-se do que fizeram, lembre-se de quem morreu. A morte do Gambit destrói a Vampira por dentro. Depois de Genosha, a dor vira motor, a esperança vira raiva. E a pergunta agora é: quantos X-Men ainda conseguem suportar, pessoal? Bom, depois de Genosha, a Vampira entra em uma espécie de queda livre emocional, se é que vocês vão me entender, porque cada vez mais ela só vai pro buraco. Ela quer respostas, ela quer culpados, quer fazer alguém pagar por essa dor que ela está sentindo. A série mostra o luto dela de um jeito muito brutal. Enquanto isso, os X-Men descobrem que a ameaça tem nome: Bastion. Bastion representa a evolução do ódio contra os mutantes. Ele usa tecnologia sentinela, paranoia humana e manipulação social para criar os Prime Sentinelas, pessoas comuns transformadas em armas adormecidas. Bastion acredita que está salvando o futuro. Na cabeça dele, os mutantes vão dominar tudo, então a humanidade precisa reagir antes. Só que essa lógica vira genocídio disfarçado de autopreservação. Você vai morrer. E quando o Magneto descobre que sobreviveu a Genosha e foi preso e usado enquanto o mundo continuava discutindo política, ele quebra de vez. Para Magneto, o Xavier estava errado. A humanidade teve a sua chance. O Magneto até tentou, mas a humanidade falhou. Então ele solta um pulso eletromagnético que apaga a energia do planeta inteiro. E Magneto declara que o tempo de pedir paz acabou. E na reta final, os X-Men se dividem. Parte da equipe tenta parar Bastion e os Prime Sentinelas. Outra parte precisa lidar com Magneto disposto a levar a sua guerra até o fim. E é aqui que o Xavier retorna. Só que ele volta tarde demais. Genosha já caiu, o Gambit morreu, o Magneto perdeu qualquer fé na humanidade, os X-Men estão rachados.
entendeu? Perdidos, psicologicamente abalados. O planeta está em pânico. O Xavier até tenta alcançar Magneto pela mente, mas Magneto está tomado pela dor. A disputa entre eles carrega anos de amizade, ideologia, trauma e frustração. E no meio disso tudo, Wolverine entra no caminho de Magneto. Só que daí ele se lasca, né? Coitado. Quase foi de arrasta. E vem uma das cenas mais brutais dessa temporada, se não a melhor. O Magneto arranca o adamantium do corpo do Wolverine, mano. Essa cena foi insana. A partir daí, fica claro que o Magneto parou de se conter. Cara, seria... Como é aquele ditadinho lá? Seria cômico se não fosse trágico. A batalha final vai parar no asteroide M, que ameaça cair na Terra. Os X-Men tentam impedir uma destruição global. Xavier tenta restaurar Magneto e a equipe inteira precisa agir no limite do psicológico e no limite dos seus poderes. Eles evitam o pior, mas o preço é enorme. No final, os X-Men desaparecem. O mundo acredita que eles morreram. 6 meses depois, Forge tenta entender o que aconteceu. Bishop aparece e revela o caminho aos X-Men. Eles foram jogados através do tempo. Uma parte da equipe vai parar no Egito Antigo, por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Lá estão o Xavier, o Magneto, a Vampira, o Fera e o Noturno. E eles encontram em Sabanur o futuro Apocalipse. Enquanto isso, Scott e Jean vão parar em um futuro distante, no ano 3960 para ser mais exato. Lá, eles encontraram uma versão jovem do Nathan Summers. Ou seja, a trama de Cable, Nathan, Jean e Scott volta com tudo. No presente, o Forge e o Bishop precisam montar uma nova equipe e descobrir como trazer de volta os X-Men. E a última provocação vem de Genosha. De novo, hein? Pô, deixa os X-Men de boa, pô. Apocalipse aparece no local do massacre, encontra uma carta do Gambit e comenta sobre tanta morte. Para quem conhece os quadrinhos, o alerta acende na hora. Apocalipse costuma transformar personagens em seus cavaleiros. Então a pergunta fica no ar aqui pra gente. O Gambit, será que ele vai voltar, pessoal? E se ele voltar, qual é a versão dele que vai aparecer nas telinhas? Então, antes da segunda temporada, guarda isso. Os X-Men tentam viver sem o Xavier. O Magneto até tenta carregar o sonho do amigo, mas Genosha destruiu qualquer esperança que ainda restava nele. Jean, Scott e Nathan formam uma trama essencial para o futuro. Genosha vira o grande trauma da temporada. O Gambit morre como um herói. A Vampira tá toda quebrada, coitada. O Wolverine termina destruído. O Xavier volta atrasado demais. E o Apocalipse entra no tabuleiro. A primeira temporada coloca a fé dos X-Men em crise. Eles lutam por um mundo que muitas vezes odeia quem eles são. Defendem pessoas que viraram as costas para eles no primeiro sinal de medo. E mesmo assim, os X-Men continuam. Mas o que sustenta essa equipe é a insistência em existir no mundo que tenta apagar os mutantes o tempo todo. E agora, a segunda temporada tem tudo para vir mais pesada, mais caótica e muito mais perigosa, meu povo. Mas agora eu quero saber de vocês, qual foi o momento mais forte da primeira temporada de X-Men 97? Foi Genosha, a morte do Gambit, o Magneto apagando a energia inteira do planeta com um pulso eletromagnético? Ou foi o Wolverine tendo o adamantium arrancado do seu corpo? Ou ainda melhor, pessoal, o gancho do Apocalipse. Comenta aqui embaixo porque eu quero saber o que vocês esperam dessa segunda temporada. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, permaneçam bem, permaneçam seguros.